Uma cidade nas entranhas de morros, uma cidade diferente de todas que eu já tinha visto em nossos desdobramento espiritual pelo fenômeno da emancipação da alma. Eu me via em uma região, como sempre acontece, nas regiões espirituais da psicosfera mais densa da Terra, uma cidade encravada em morros e serras. Eu volitava e andava entre as vielas desta cidade. Eram casas semelhantes à que nós temos aqui na Terra, uma casa próxima da outra, uma espécie de uma grande comunidade. Mas o diferente é que nesta cidade eu via represas, lagoas. Eram represas. A cor da água destas represas era escura. Era como se fosse assim um tanto pastosa. E as casas eram pequenas. O olhar das pessoas era um olhar enigmático. Eu subia morro acima, volitando, e de repente já me encontrava caminhando entre essas vielas e me aproximei de um local, de uma espécie de um mirante, e que eu fiquei vislumbrado com uma beleza, ao mesmo tempo tinha uma beleza por conta desta represa. E as características das casas. Apareceram algumas pessoas para conversar comigo e eu perguntei aonde tinha algum núcleo de posto, um núcleo espírita. Alguém me apontou uma rua muito apertada. Eu caminhava nessa rua, corredores. Eu vi uma casa toda pintada de branco, com detalhes azul claro, e parecia ser um local de religião, de veneração. Alza era diferente das outras. Os aspectos das casas eram todas sombrias, mal cuidadas, fachadas escuras, como se fossem casas que nunca viu a tinta. Eu desci o morro, me aproximei de uma represa diferente, fui caminhando e de repente eu me via bem vestido, estava bem trajado. Quando eu me aproximei de um local, eu vi alguns jovens. Entre eles, eu vi um que portava armas. Ele estava vestido semelhante a Lampião, aspecto carrancudo, ele, e tinha mais uns 4. Ao me aproximar deles, aliás, na borda desta outra represa, eu comecei e um deles perguntou o que é que eu estava fazendo ali. Eu estou em excursão, visitando. Eu sentia um sentimento de alegria, mas ao mesmo tempo um sentimento de tensão. Um deles queria me prender, mas o que estava usando umas armas semelhantes à de Lampião, uma garrucha, aquelas armas que os cangaceiros usavam.
Eu fui caminhando, ele foi me acompanhando, eu fui saindo do local que eu senti que era muito denso, muito perigoso. Quando eu me dei por conta, eu já não me encontrava naquela localização. Mas durante o período em que eu me encontrava nesta região, eu tive uma sensação bem clara, uma percepção de que era uma região aonde eles saíam em grupos para obsediar os encarnados na Terra. Eram espíritos que ali habitavam, que se juntavam em grupos para obsediar a humanidade, a cidade aonde eles estavam vinculados, as cidades terrestres. Essa foi uma das nossas percepções. Acordei com o sentimento de que eles eram especialistas, toda aquela cidade, em criar sintonia mental com os encarnados. Quando nós não estamos no vaso físico, no corpo físico, estamos vinculados psiquicamente, sintonizados com o padrão mental dos moradores desta cidade sombria. Muita paz.